a partir do dia 3 de junho. Exposição. O posto fixo da Feira de Artesanato da Economia Solidária e Criativa, promovida pela Prefeitura, foi instalado no Mirante Lúcio Almeida. As vendas de artesanato e produtos criativos acontecem toda semana, de terça a domingo, a partir das 16 horas. Para mais notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br da Prefeitura de Manaus. Minuto UEA. A Universidade do Estado do Amazonas inseriu na grade curricular o curso de Engenharia Naval para atender à grande demanda por profissionais desta área. O foco é a capacitação dos alunos para projetar e construir embarcações de acordo com as especificidades dos rios da região amazônica. O curso também oferece vasto conhecimento sobre planejamento e construção de plataformas marítimas e sistemas submersos para o transporte de petróleo. Os formandos estão aptos a gerenciar serviços de manutenção, fazer reparos e conservação de cascos e máquinas, assim como controlar o tráfego de embarcações. A UEA está em constante evolução para formar profissionais capazes de atender a sociedade em todas as áreas. CBN, pautas do dia. CBN Pautas do Dia está de volta neste nosso sextou, hoje 17 de maio, agora são 10h20 na capital amazonense, sexta-feira 17 de maio, hoje é Dia Mundial da Interneta, como diria Didi Mocó, Didi Sorrisal, Colesterol, Novalgino, Mufumbo, Interneta, é Dia Mundial da Internet. Carolina França, o que a internet significa para você? Conectividade. E pra você? Sempre muito objetiva. Uma palavra, né? Eu sou objetiva. Uma Mulher, palavra, né? para lembrar. Ok. E próximo. Você, Breno Cabral? Eu vou já dizer. Lucas. Tá pensando, gente. Meu trabalho. Olha aí, ó. Viu? Internet que facilita meu trabalho. Ah, você queria uma frase. Uma frase de impacto. Internet hoje é tudo, né? E ainda mais, não só a questão da internet, mas tudo que permeia deixa a vida muito mais fácil no trabalho, para a gente acessar dados, ter tudo na nuvem, né? O que é nuvem? Para onde vai essa nuvem? Enfim. Eis a questão. A gente... Será que eu apaguei mesmo da nuvem? Foi para onde depois da nuvem? Enfim, hoje, quando tem um apagão de internet, meu Deus, é o caos. Para todo o sistema possível de tudo que norteia a nossa vida, principalmente sistema bancário, traz problema até para pagamento. Hoje em dia a gente consegue sair de casa só com o celular na mão, né? Hoje, alegria faz sentido, né? Sem lenço, sem documento, mas com o celular na mão. Literalmente, só o celular. Só o celular na mão a gente consegue fazer tudo. A gente consegue pagar conta, a gente consegue chamar um carro por aplicativo, a gente consegue saber se o ônibus vai chegar na hora, enfim, conversar, tudo. Se conectar com o universo. Tem gente que prefere mais, inclusive. Como, Luiz? Ver se o ar não tá poluído. Exatamente. Inclusive, vai começar a temporada da gente todo dia tá lá no Selva vendo como é que tá a qualidade do ar. A gente espera que esse ano não seja tão ruim, porque pelo amor de Deus, situação complicadíssima. Então, de fato, a internet hoje faz parte do nosso dia a dia e, pelo fato da gente contribuir tanto, não só com informações, mas também com os nossos dados, isso mostra que a segurança da informação deve ser uma preocupação de todos, principalmente em um cenário em que as ameaças cibernéticas estão crescendo, inclusive de forma muito sofisticada, cada vez mais sofisticada. Vamos conversar sobre isso nesse Dia Mundial da Internet, a partir de agora, com a especialista em segurança digital, Luísa Dias. Bom dia, Luísa. Bem-vinda ao Pautas do Dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme. Satisfação é nossa. Aproveitar então, vou estender a você a mesma pergunta, simples, mas ainda assim
você, como uma especialista em segurança digital, com certeza vai agregar muito. Internet, o que hoje significa para você, para a gente, sociedade, a importância disso para o mundo? A conectividade, com certeza, é uma palavra muito relevante quando a gente fala de internet. Mas também a importância hoje da internet é da divulgação dessa educação sobre a utilização da internet. Porque na mesma velocidade que ela traz benefícios, ela coloca a gente em muitos riscos. Então eu acho que hoje vai ser... A internet, para mim, está mais ligada a essa necessidade de educar a população para que a gente consiga utilizar desses benefícios de forma segura. Agora, sobre essa parte, né, da gente... A internet antes era uma coisa que era muito restrita, um certo nicho, foi se popularizando, foi crescendo, foi aumentando. Hoje temos diversos recursos, software, inteligência artificial, aplicativos, inclusive incorporando novas palavras ao nosso cotidiano, ao nosso linguajar. A gente foi aprendendo até a falar um pouco mais de algumas palavras em inglês, tipo software, essas coisas assim. Mas, a partir disso, como é que a gente consegue ainda manter a nossa integridade, a nossa segurança também nesse meio digital? Então, aí a gente volta de novo a esse ponto, educação digital. A gente precisa entender os riscos que eu estou, né, passando ali quando eu trafego pelas ruas da internet, para que eu consiga me defender e aí sim utilizar. Da mesma forma que a gente consegue entender e identificar hoje, né? É muito fácil para o brasileiro, especialmente, que, né, a gente sabe das inseguranças que vivemos no nosso país, mas você já sabe se proteger. Se você vai passar numa rua que ela tá escura, ou não tem um policial, você evita ali naquela área de noite, ou você tira uma correntinha, o celular, segura a bolsa de uma forma, tá andando no centro, põe a bolsa na frente. A gente já passou por isso e a gente já aprendeu a como caminhar por esses riscos, que eu acho que esse é o grande ponto da população caminhar nessas ruas da internet com mais segurança. A gente precisa falar mais disso para que entenda-se os riscos, porque, né, como vocês mesmos falaram um pouco antes, a gente fala, tá na nuvem, e aí a gente pensa mesmo na nuvem que tá no céu, ela tá fora do nosso alcance, então fica muito fora da nossa realidade, a gente não sabe como se proteger daquilo. Então trazer isso para o cotidiano, apesar da gente já ter aprendido a falar software, talvez a gente ainda não tenha aprendido a falar e a entender de fato o que aquela palavra significa, como os riscos cibernéticos, como os phishings, como os spoofings, que são maneiras que antigamente a gente convivia com ela na forma física, alguém batia na sua casa e te apresentava um crachá falso para entregar um documento ou para entrar, né? A gente teve assaltantes fingindo que era censo para a pessoa abrir a porta, por exemplo. Isso tudo ele se repete no digital. A gente agora só precisa divulgar isso para entender de fato o que essas palavras novas do nosso vocabulário significam e o que está escondido ali atrás. E aí, assim, eu consigo me defender disso e caminhar com mais tranquilidade nessas ruas que são rápidas, que são velozes, que trazem essas inovações, essa conectividade em um formato que a gente não conhecia. Perfeito. Carolina França. Agora, Luísa, falando sobre essa questão justamente da segurança, o Breno até comentou agora há pouco com relação à questão do acesso à internet. Hoje, qualquer pessoa pode ter acesso à internet. Inclusive, isso influencia nessas práticas criminosas que nós, inclusive, noticiamos com frequência. Aqui, durante a nossa programação, muitos golpistas utilizam desse meio para atrair vítimas, fazer novas vítimas, sempre novos golpes. Avaliando esse cenário em que vivemos hoje, seria possível criar critérios para a utilização da internet, determinadas pessoas? Por exemplo, nós noticiamos casos de pessoas que aplicam golpes de dentro de unidades prisionais, utilizando a internet de dentro dessas unidades, de dentro de cadeias. Seria possível limitar esse acesso, avaliar
avaliando esse cenário, a gente sabe que existe uma problemática de ter um aparelho celular dentro da unidade prisional, coisa que não deve acontecer, mas a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade. Sim. Mas o que poderia ser feito por parte desse novo cenário que vivemos, avaliando toda essa nossa realidade? Bem, para esse cenário que você desenhou aqui, a gente vai sair não só falar sobre a segurança da internet, mas uma política pública, a infraestrutura da internet dentro dessa área prisional, controle de acesso. A gente cai num conjunto de ações que ele fica muito amplo, mas algo que se pode ser feito e é comum dentro das empresas que têm uma política mais robusta, é o controle de acesso, que inclusive é da especialidade da Global Sign, que faz esses certificados, onde quando você vai acessar a internet, mesmo que aquele Wi-Fi seja aberto ao público, você consegue ter a garantia de quem está entrando ali, e assim você determinar quais são as permissões. Eu gosto de fazer analogias com o que a gente vive, né, para a gente sair um pouco dessa questão imaginária, como o exemplo da nuvem, né? Tá na nuvem, aí a gente perde um pouco esse fato de ter tocado a nossa pele. Então imagina a portaria de um prédio, tá? Os certificados digitais, eles fazem esse controle de autenticação para liberar os acessos da mesma forma que o porteiro. Tá? Então, a pessoa chega, ela mostra a identidade dela, e ali na portaria tem um sistema dizendo que ela está autorizada a ir no 7º andar. Então, o elevador está programado para levar ela somente até o 7º andar. O porteiro verificou, ela está na lista de pessoas autorizadas, ela entra, mas ela não tem acesso ao 8º ou ao 6º andar, só o 7º, se aquilo for determinado. Na internet, a gente consegue fazer a mesma coisa, inclusive com as diferenças da identidade como o crachá. Por exemplo, né, eu consigo, dentro da rua para a portaria, eu vou apresentar a minha identidade, que é emitida por um órgão responsável por garantir que a Luísa é a Luísa. E aí aquele porteiro que está conferindo vai olhar para aquela identidade, que na verdade nada mais é um papel, mas ela tem validade, porque foi a Polícia Civil do Brasil que garantiu, e aí ela passa. Então eu entrei, eu sou uma funcionária dessa empresa do 7º andar, eu entrei. E aí ali dentro daquela casa eu tenho um crachá, que vai dizer que eu trabalho, por exemplo, no departamento financeiro. Então eu não tenho acesso à sala do jurídico. Essas questões, esse cenário de permissões de acesso, eles podem ser também carregados para o mundo digital, através dos certificados, que são emitidos por autoridades certificadoras, como a Global Sign, que tem esse reconhecimento público. Então, lá na portaria, né, num software que você tem ali instalado, ele, como porteiro, vai identificar e vai reconhecer aquela minha identidade ou não, já barrando a minha entrada. E dentro de casa, eu tenho aqueles outros certificados que vão determinar se eu posso ou não ter acesso a determinado documento. Este cenário ele pode ser carregado para os hospitais, para as autoridades, para as cadeias, para o sistema prisional e assim por diante. Porque eu não posso simplesmente interromper a internet de uma cadeia, porque eu tenho ali toda uma estrutura de administração que precisa funcionar. Mas se eu tiver um sistema onde eu garanto que somente o policial autorizado tem acesso àquela internet, àquela rede de Wi-Fi, eu consigo bloquear, diminuir. É claro que vai continuar tendo toda a questão, alguém infiltrou um telefone, e aí tá roteando a internet daquele telefone, etc. Mas quanto mais barreiras você coloca, mais chances você tem de impedir que aquelas pessoas utilizem de forma indevida a internet que você está disponibilizando. Perfeito. Luísa, a gente vai continuar nosso papo, mas agora eu preciso chamar o repórter CBN. Daqui a pouco a gente volta, inclusive, trazendo mais dicas para você que nos ouve. Até já.
CBN, pautas do dia. Repórter CBN. Sexta-feira, 17 de maio de 2024. A taxa de analfabetismo no Nordeste é o dobro da média do Brasil. Na região, 14% das pessoas não sabem ler nem escrever uma carta simples. De maneira geral, os índices de alfabetização melhoraram no país em relação a 2010, quando o IBGE publicou a edição anterior do estudo. Apesar disso, disparidades regionais, raciais e etárias persistem. Entre os indígenas, a parcela de analfabetos é 4 vezes maior que a fatia entre os indivíduos brancos, de acordo com pesquisa divulgada hoje. O presidente Lula sancionou a lei que suspende a dívida do Rio Grande do Sul com a União pelo período de 3 anos. O texto foi publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial. O projeto foi apresentado no começo da semana e passou rapidamente pela Câmara e pelo Senado. Lula manteve uma mudança feita pelos senadores que permite que a iniciativa seja adotada futuramente por outros estados que passem por situação de calamidade pública em razão de eventos climáticos extremos. O STF formou maioria em julgamento virtual para recusar um pedido para encerrar o inquérito sobre as manifestações golpistas de 8 de janeiro de 2023. Também foi rejeitada uma solicitação de salvo-conduto para que o ex-presidente Jair Bolsonaro não seja preso por envolvimento nos atos antidemocráticos. Indicado ao cargo pelo ex-chefe do Executivo brasileiro, o relator do caso na corte, Cássio Nunes Marques, votou contra o habeas corpus preventivo. Acompanharam o entendimento dele os ministros Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Edson Fachin e Flávio Dino. Responsável por outros processos que envolvem Bolsonaro, Alexandre de Moraes se declarou impedido de votar. Ainda devem se manifestar os ministros André Mendonça, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, pautas do dia. Estamos de volta com o nosso Pautas do Dia nesta sexta-feira, 17 de maio, Dia Mundial da Internet. Estamos conversando com a Luísa Dias, que é especialista em segurança digital. A Luísa Dias, ela é presidente da Global Sign Brasil. É a única mulher latino-americana a ocupar esta posição em uma autoridade certificadora de raiz internacional e ainda tem aqui um currículo gigantesco. Ela que está à frente da primeira autoridade certificadora raiz internacional, se instalar fisicamente no país, se tornou também uma importante referência feminina no mercado em toda a América Latina. Então estamos conversando com alguém que entende do assunto, sabe dos paranauês e que inclusive deu uma aula aqui no início. A gente já começou aqui, já introduziu sobre o nosso assunto, que diz respeito a essa segurança da informação, que deve ser essa preocupação de todos, principalmente nesse cenário em que a gente está vivendo atualmente, né? Em que as ameaças cibernéticas estão crescendo em sofisticação e os ataques são cada vez mais comuns, afetando inclusive empresas, pessoas físicas, causando diversos danos. Luísa, vamos lá, retomando a nossa conversa, vamos falar um pouco das dicas. A gente falou ali sobre essa questão que envolve também quem está privado de liberdade, que acaba tendo acesso, não deveria ter, mas acaba tendo acesso. Se trouxe ali algumas soluções, mas na prática, no dia a dia, para a gente falar um pouco do que a gente percebe, quais são os tipos de crimes mais comuns e eles poderiam ser evitados
Se sim, de que forma ou não? O que poderia ser feito? Como é que a gente vê esse cenário hoje, atualmente? Como é que está essa situação desses crimes cibernéticos? É difícil controlar? É difícil controlar porque a gente precisa de educar a nossa população. E a gente estava aqui, né, na pausa que tivemos para o repórter falando do índice de analfabetismo. Então, a gente tem um acesso, né, estou falando do analfabetismo que é ainda mais primário do que a educação digital. Então, a gente precisa dar um jeito de diminuir essa distância entre a velocidade com a que a internet se desenvolve e, consequentemente, as possibilidades de golpe, com a velocidade que a gente está educando a nossa população de utilizá-la de uma maneira segura. Hoje, o golpe mais comum, né, que tem é o phishing, que você recebe um e-mail de uma propaganda, um e-mail, um SMS, o que for, né? Alguém te liga te oferecendo algo que muitas vezes não existe de fato. Eu me faço passar por uma loja de venda de eletrodomésticos e ofereço um celular baratíssimo e as pessoas ali compram, entregam número de cartão de crédito, identidade, CPF, todos os números que eu preciso para me fazer passar por você. Por que isso acontece e isso cresce de uma forma absurda? O phishing, ele, de um ano para o outro, ele tem crescido 800% o número de ataques. Então, é gigantesco, né, o que a gente está falando. Mas por quê? Porque eu tenho uma população que tem acesso à compra pela internet, que é fácil e que também tem o benefício de baratear o produto, porque quem está vendendo não precisa ter uma loja física em todo o bairro, e ele consegue ainda assim atingir um grupo de população muito grande, mas eu não tenho o meu usuário educado a como verificar se eu estou realmente falando com a loja que eu desejo estar. A grande maioria das lojas hoje já é obrigada a ter um certificado digital na internet. De novo, o que é certificado digital? É a identidade daquela empresa na internet. Então, se eu tenho www.globalsign.com.br, eu preciso que uma empresa que tenha reconhecimento público fale que aquele endereço de internet, porque aqui a gente fala, né? Aquele site é um endereço na internet, que aquele endereço ele é verdadeiro e ele pertence à Global Sign. Então, toda vez que eu quiser comprar algo e ter como garantia de que eu estou comprando com quem eu acredito estar, e por que isso é importante? Porque se der algo errado, eu sei aonde reclamar. O certificado, ele é uma identidade, ele não é uma garantia de honestidade daquela empresa. Mas se eu tenho a garantia de que eu estou falando com a empresa X e algo der errado, eu tenho como pedir que autoridades, eu tenho como entrar na justiça, eu tenho, né, como recorrer àquele caminho. Agora, se eu não sei nem quem é e eu caio num golpe, fica muito mais difícil de você exercer seus direitos depois daquilo. Então, como que você faz isso? Entrou no site, do lado, na barra de endereço, né, onde você digita o endereço que quiser da loja, aparecerá um cadeado. Se não aparecer o cadeado, então nem clica. Aí já sai fora, porque aquela empresa não teve como nem expor quem ela é. Então, isso já é um sinal de alerta importante. Mas tem um cadeado ali, eu vou clicar naquele cadeado, vai abrir um pop-up dizendo essa conexão é segura. Eu clico nesse pop-up e ali vai abrir o certificado de fato. Quando eu abro aquele certificado, ele tem escrito que aquele certificado foi emitido para Global Sign Soluções em Tecnologia Limitada. Eu já tenho aquela razão social, o CPF, eu tenho a garantia de que qualquer coisa que eu comprar ali, qualquer informação que eu colocar ali, eu estou de fato enviando para a Global Sign, a empresa que eu quero me comunicar, ou qualquer outra que você tiver transitando. Então é isso. Se as pessoas fizerem isso toda vez
que for passar uma informação pela internet, você já está, nossa, num ponto bem à frente do que a grande maioria, porque você tem certeza que você está comunicando com quem você quer comunicar, que é o grande golpe da internet. Você consegue se posicionar sem mostrar o rosto, né? Seja uma pessoa ou seja uma empresa. Agora, falando sobre a segurança, hoje em dia, como a senhora comentou, existem então esses riscos, né, com relação ao acesso na internet, assim, essa atenção redobrada, mas também com o avanço dessa tecnologia, houve a implementação de leis, houve também debates acerca do assunto. Hoje, como está essa questão da legislação voltada para a internet e a segurança online? A gente avançou bastante, né? A gente já tem uma série de leis que nos protegem, a gente já tem delegacias para você ir procurar quando você cai num golpe cibernético, tem orientações, a polícia distribui cartilhas sobre isso, que por sinal são muito boas, mas, de novo, se eu não sei quem me roubou, né? Se eu não tenho a menor noção, eu chego, eu aviso, o meu processo de investigação com a polícia, ele fica muito mais complexo. A gente precisa entender que quanto mais você tem argumentos na hora de abrir aquele processo, maior a sua chance. Então, se eu tenho certeza de que eu estou conversando com a empresa que eu conversei, eu já estou num caminho bem na frente. Se não, é claro que eu vou mandar meu passo a passo, eu vou mostrar o número de telefone que me enviou aquele WhatsApp, que veio com um link, e aí eu cliquei naquele link e fui para um lugar que eu achei que era um, mas é outro, etc. A polícia tem recursos, algum recurso para fazer, mas a chance de chegar naquele ponto de você ter de volta o que foi feito, ele é muito menor do que você já ter a certeza, né? Como você vai reportar um assaltante e você tem a descrição física de quem é, eu já estou passos na frente para que a polícia consiga me ajudar. Então, esse é um ponto muito importante. Eu sei quando alguém se aproxima de mim pedindo que eu faça uma assinatura num documento, eu vou pedir a identidade e o crachá daquela pessoa na minha frente. Eu tenho que entender que essas mesmas atitudes que eu me protejo no mundo físico, eu preciso carregar ela para o mundo digital. Ah, você está me mandando um e-mail, fulano? Então quem é você? Mostra para mim. Tem um certificado aqui no seu e-mail? E a partir do momento que a gente começar a exigir isso, as empresas também vão responder nesse formato. E as coisas ficam um pouco mais fáceis. Agora, aproveitando que a gente está falando sobre essa questão da segurança, e eu acho que atualmente, né, muita gente tem redobrado o cuidado, tem a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Queria que você falasse um pouco, Luísa, principalmente de uma forma muito clara, né? As pessoas, como a gente estava falando, inclusive você falou muito bem no início, na questão da educação, muitas vezes as pessoas acham que só baixar aplicativo, acessar site, cadastra ali seu e-mail, então às vezes só aceita os termos de uso sem ler as letrinhas miúdas. Para você, primeiramente, para a gente trazer alguns exemplos do que está sendo mais comum, do que a gente vê mais aí no dia a dia desses tipos de golpes e também atitudes que a gente tem na internet que podem ser prejudiciais, que a gente acha que não tem nada a ver, mas que podem ser prejudiciais. Tá. Número 1, essa dos sites, verificar sempre se a página que você tá é uma empresa que oferece ali a identidade dela, porque as empresas com preocupação, mesmo com a LGPD em vigor, as empresas ainda estão caminhando para se adequar. E como a nossa cultura é sempre reativa e não preventiva, essa está caminhando a partir, eu sofri um golpe e eu começo a me agir, né, dentro das empresas de forma comum. Então, a gente está em passos lentos nisso. Mas como cidadão, sem sombra de dúvida, sempre pensar, se fosse uma pessoa aqui me vendendo algo, o que eu pediria para ela? Eu pediria para ver essas questões de quem ela é, que aí a gente vai no site. Outro ponto muito importante é de entender que
quando eu recebo, por exemplo, links de ofertas ou pessoas me chamando pelo WhatsApp, eu posso estar lendo um endereço, mas quando eu clico, aquela URL me direciona para outro lugar. Tem uma máscara ali. Mesma coisa acontece com o e-mail, mesma coisa acontece com esses links. Então, prestar atenção de, a partir do momento que você começa a clicar, né? Quando você começa a adentrar aquele site e buscar né, encontrar o que você está buscando ali, se sempre verificar aquela URL. O URL é o endereço que você está ali em cima. Alterou? Porque às vezes ele altera, mas é de forma muito pequena, como Global Sign com 2 is.com.br. Então você passa o olho rápido ali e não vê que ele foi alterado e continua naquela página. Então atenção a esses detalhes, eles são muito importantes. Os e-mails, quando você recebe um e-mail que ele tem um link direcionando uma promoção, passa o mouse em cima daquele link. Sem clicar, só passar o mouse. Você vai ver que vai abrir ali um pop-upzinho e vai ter o endereço real. Veja se bate com o que está descrito no e-mail, para que você não clique onde não precise. Os aplicativos, como você mencionou, eles são muito... isso é algo complicado, porque a gente realmente aceita muita coisa porque é barato, a gente paga o preço. Né? Ah, não, isso aqui é gratuito, esse joguinho é gratuito, então eu vou baixar ele, porque eu prefiro do que esse outro joguinho que eu tenho que pagar. Por que eu vou pagar se eu posso ter gratuito? Né? Isso na internet é algo que a gente precisa entender. Nada é gratuito. Tem uma frase daquele filme das redes sociais que fala que se o produto é gratuito, se a venda é gratuita, o produto é você. São as suas informações. Porque isso são as armas que a gente precisa para continuar aplicando os golpes. Então, ler as letrinhas miúdas, eu infelizmente não vou falar para todo mundo ler, que eu sei que isso não vai acontecer. Uhum. Mas verifique, põe ali na balança se realmente vale aquele joguinho gratuito com a chance de você expor os seus dados. E também, aí a gente volta na educação, entendeu? Porque as pessoas precisam entender, de fato, que risco eu corro quando exponho os meus dados. Eu escuto muito as pessoas falarem assim, ah, mas meu CPF tá em todo lugar, né? A gente usa o Pix com CPF. Pensa, isso deveria ter sido proibido. Tem que ser o telefone, e-mail, alguma coisa. Por quê? Porque se toda vez que eu passar um Pix, eu informo um pedacinho do meu CPF para alguém, ou o CPF inteiro quando eu vou receber o Pix, eu estou dando uma informação valiosa para um golpista. Então, muda seu Pix, não utilize seu CPF, presta atenção e vamos tentar entender de fato esses riscos. Por isso que tudo vai sempre voltar nessa educação digital, porque eu não vou... quando eu colocar na balança, né, o preço daquele joguinho que eu quero e o gratuito, sem eu de fato entender como que isso volta para mim, eu vou sempre escolher o joguinho gratuito. Meu Deus do céu, eu tô agora no aplicativo do meu banco trocando meu Pix. Depois dessa, é o quê? Mas você falou essa questão é interessante, até mesmo quando a gente recebe algumas ligações, né? Sempre tem gente que pede, me confirma tal coisa, e você vai passando seus dados e às vezes você nem percebe, né? Sim. Então é um ponto de alerta. Agora, para a gente entender como é que funciona a dinâmica, Luísa, tem essa questão de que nesses termos de uso, em alguns pontos, a gente acaba abrindo, dando autorização para que a empresa possa ter acesso ao que a gente abre de link, de site, para entender nossos Exato. gostos. E aí já cria todo aquele clima de que às vezes a gente pensa, abre a rede social, abre algum site e está lá a propaganda. Isso é tanto quanto curioso, né? Exatamente. E às vezes mais do que isso, porque se aquele joguinho que você estiver baixando
for produzido por alguém com intenções maliciosas, você pode inclusive dar o aceite para que aquela pessoa tenha acesso ao seu aparelho. Então, quando você entrar no seu aplicativo de banco e digitar a sua senha, ela vai ter acesso do que está acontecendo. Quando você passar um cartão de crédito, ela tem acesso. Então, a questão da gente aceitar tudo para ter algo gratuito é que, de fato, você não tem ideia da dimensão de onde a pessoa está indo. Esse golpinho do telefone, tipo, eu vou confirmar que é você, né? Por exemplo, é super comum hoje em dia. Você recebeu um SMS dizendo que foi feita uma compra suspeita no seu cartão de R$4.000 em alguma empresa, por exemplo. E aí você fala, não fui eu, tenho que ligar aqui e falar que não fui eu, porque senão vai vir a cobrança para mim. Esse é um golpe que está forte no mercado hoje. E aí quando você liga, tem uma atendente, porque tem toda uma estrutura do crime. Você vai cair num call center, vai falar com uma pessoa e aí vai confirmar os dados. Olha, eu vou te mandar. Então, para garantir que é você, eu vou te mandar aí 6 dígitos no seu celular e você me confirma o código. Quando você faz isso, você dá autorização para a pessoa de fato entrar no seu telefone. E muitas vezes você até perde, que é o golpe da mão fantasma. O seu telefone começa a mexer, por isso que chama mão fantasma, os seus aplicativos abrirem, dinheiro do banco sumir e você não tem acesso nenhum mais, porque você deu acesso remoto para aquela empresa. Então, de novo, o que é mais importante de tudo é a gente saber como identificar ou solicitar a identidade de quem está falando comigo. Seja ele uma pessoa no telefone, seja um site, seja uma mensagem, eu preciso garantir que eu sei com quem eu estou falando. Aí que eu consigo me proteger. Show de bola. Eu quero muito, muito mesmo agradecer a tua participação, a tua disponibilidade para conversar com a gente, trazer esses esclarecimentos de uma forma muito lúdica, muito bacana, muito fácil compreender tudo que você trouxe para a gente, viu, Luísa? Muito obrigado pela tua participação. Que bom, fico muito feliz em poder ajudar. Qualquer coisa, estamos por aqui. Maravilha. E ó, para quem tá ouvindo a gente, tiver CPF no Pix, vamos mudar. Já vou mudar o meu aqui também. Conversamos com Luísa Dias, especialista em segurança digital, neste Dia Mundial da Internet, 17 de maio. Meus amigos, agora vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. CBN, pautas do dia.